Oi, gente! Hoje a gente tá aqui para comentar com vocês a leitura desse livro que a gente fez, Casal Imperfeito. Essa leitura conjunta que a gente fez e a gente quer compartilhar com vocês um pouquinho dessa leitura, desse livro que abençoou muito as nossas vidas, né? Mas antes de começar a falar aqui sobre o livro, eu quero falar pra você que tá assistindo esse vídeo só uma coisa. Você já sabe, né? Então vamos lá. 1, 2, 3. Vem com a gente! Gente, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal aqui. Que mais, amor? Deixa curtida nesse vídeo. E Isso. comenta o que você achou desse vídeo, ou se você também tem uma recomendação de leitura, manda aqui pra gente. Compartilha aí com algum amigo, né? Que talvez está nesse momento aí de casadinhos. E é isso, gente. Bom, gente, a gente começou falando um pouco sobre cada capítulo lá no nosso Instagram. Inclusive, eu vou deixar aqui o @, Vitória Alexia. E a gente começou falando, gravando os stories, falando sobre cada capítulo, só que acho que a gente fez só até o 3 ou 4. E depois a gente não continuou mais. E aí, como a gente terminou de ler ele há um tempo, eu falei, um dia a gente grava, então, resumindo o livro inteiro pra ficar em um vídeo só e ficar mais fácil também. E aí, então a gente vai fazer isso hoje. Só pra você que tá assistindo esse vídeo entender. Esse livro, ele é um livro pra casados, é um livro pra quem tá há muitos anos casados, recém-casados, pra noivos, pra namorados, ou pra você que é solteiro ou solteiro, mas tem o desejo um dia de ter uma pessoa, também serve, né? Tanto pra sua vida pessoal, quanto pra aconselhamento também pra outros casais. Então, você que está assistindo esse vídeo, serve esse livro pra você também, pode ter certeza. Aí tô falando pra gente um pouquinho sobre o livro, de quem que é esse livro, tudo mais. Bom, esse é um livro, esse Casal Imperfeito, é um livro da escritora Fernanda Witwicki, com Rafael Carrilho, que é o esposo dela, né? E é um livro que traz os retratos de um casamento que está sendo aperfeiçoado em Deus, né? Então eles contam um pouco da história deles como casal, é o começo do casamento, depois a fase com os filhos, e percorrem ao longo de 7 capítulos a respeito de assuntos envolvendo a questão do casamento e como eles precisaram amadurecer em Deus a respeito desse assunto, e eles compartilham isso com a gente aqui. O primeiro capítulo do livro é sobre um novo lar, e pra resumir, basicamente, eles falam sobre a questão de você sair da casa dos seus pais e você ir morar nesse novo lar, você e seu esposo, ou vice-versa, e quanto de bagagens, né, que às vezes a gente acaba trazendo da casa dos nossos pais, tanto o marido quanto a esposa, e coisas que precisamos aprender a deixar para trás para que a gente construa agora o nosso lar, a nossa casa. Então a gente vem com uma bagagem bem pesada, uma mala bem cheia de coisas, né? E do que eu falo dessas coisas? Costumes, vícios, né, que você tinha na sua outra casa, ou então, minha mãe fazia assim, você vai fazer assim, meu pai fazia assim, você vai ser assim. Então são várias coisas que a gente intrinsecamente acaba influenciando a gente, né? Traz e acaba influenciando. Só que daí eles colocam pontos que eles tiveram essas bagagens também, como casal da Fernanda e do Rafael, e eles tiveram que aprender juntos a entender que não era mais a casa dos pais deles, mas era a casa deles. É claro, tinham princípios bons que eles deveriam levar, só que e agora? Como que ia ser a partir daí sendo a casa deles? Então, Exato. Quando a gente casa, a gente tem que ter esse entendimento. Agora a casa é nossa. No segundo capítulo, que tem por título Já Entre Quatro Paredes, a Fernanda e o Rafael, eles vêm falar um pouquinho a respeito da vida sexual do casal, né? Começam falando um pouquinho a respeito da pureza e como essa pureza dentro do casamento, dentro da relação sexual é importante, até porque casais de casados podem vir com bagagens ou de outros relacionamentos, ou de impureza sexual mesmo, e precisa se adquirir essa pureza para entrar no casamento, né? Até porque essas impurezas, eles até falam uma parte sobre o homem ser uma máquina de fazer sexo, por exemplo, né? Como a indústria pornográfica e tudo mais coloca essa imagem no homem, né? E o que de fato não é isso, né? Então a pureza e os dois, o casal, no relacionamento, na vida sexual, passar a criar a sua identidade dentro do sexo, né? Eles falam a respeito da identidade do sexo, né? Que essa identidade vai ser criada na formação desse casal, né? E que ao viver essa vida sexual entre casal, um vai aprendendo a conviver com o outro e os dois juntos entendendo o que é a identidade do casal, né? Hoje o estereótipo, a sociedade, a mídia, né? Eles veiculam muito o que é um padrão de sexo, né? Mas na verdade a gente tem um padrão que define, que é o padrão cristão, o padrão bíblico, e também o que é a identidade que o casal forma, e isso é particular de cada casal, né? Porque o homem e a mulher têm as suas peculiaridades e o casal junto forma a sua própria identidade. E aí no terceiro capítulo eles vão falar sobre incompatibilidade é uma oportunidade. Como assim, né? Eles contam que quando, assim, eles começaram a conviver a dois, eles viram que eles tinham muitas coisas diferentes umas das outras, né? Eu acho que isso é muito comum. A gente também. A gente também. O nosso namoro,
a gente morava em casas diferentes, então a gente se via... não era todo dia ali, morando e convivendo um com o outro. E aí eles falam que eles perceberam que eles tinham muitas questões que não se encaixavam um no outro ali, um com o outro. E eles tinham muita incompatibilidade. Só que ao invés deles, no começo, assim, eles tinham muita intriga, tinham muitas brigas, assim, como assim não vai dar certo? Como assim você não pensa como eu? Como assim? Só que aí eles fizeram disso uma oportunidade para eles crescerem um com o outro, uma oportunidade para eles ouvirem um ao outro, uma oportunidade para ceder em relação ao outro, porque o relacionamento é você constantemente estar cedendo. E eu e o Jontas, a gente lendo isso, a gente pensou muito na gente, porque eu e o Jontas, a gente tem muitas incompatibilidades. Sim. Só que é muito difícil fazer disso uma oportunidade. Só que a gente tem que fazer disso uma oportunidade, porque é assim que a gente cresce no nosso relacionamento, né? Então, o que ajudou muito eles nesse processo foi a comunicação. Eles contam, né, que a comunicação foi o ponto, assim, essencial para essa incompatibilidade deles. Já no capítulo... Que cara de desânimo é essa? Capítulo 4, eles vão falar sobre um time de 3 e eles começam a falar a respeito do dinheiro, né? A respeito do dinheiro ter que servir. Esse capítulo 3, um time de 3, ele faz referência àquele versículo de Eclesiastes, né? Que um cordão de 3 dobras ele é mais difícil de se romper. E quando ele vai falar de dinheiro, por exemplo, ele vai dizer coisas como: o dinheiro deve nos servir e não a gente servir ao dinheiro, né? A gente não pode ser servo do dinheiro, ele não pode dominar a gente, mas ele precisa servir a gente, né? E a gente precisa junto caminhar em direções que são a mesma e não em direções opostas quando o assunto, por exemplo, é finanças, é dinheiro. E também... que foi? Vai estar a respeito de outros assuntos também nesse capítulo, mas eles terminam falando sobre a base que sustenta, né? E nós precisamos, como um casal, estar unidos com o Espírito de Deus, estar unidos em Cristo. Esse relacionamento, ele precisa ser um relacionamento vivido a 3, né? Entre nós dois e Deus, onde Deus está presente, porque é isso que vai sustentar todo o nosso casamento. Sim. Se a base desse casamento não for um casamento cristocêntrico, cristão, onde Deus está presente em todas as ações desse relacionamento, desse matrimônio, a gente não vai ter uma base sólida. Na verdade, isso já é um espelho do texto bíblico, né? De que a casa construída sobre a rocha, essa sim é bem edificada, né? No capítulo 5, eles têm como título Lado a Lado. Que aí a escritora Fernanda, ela coloca como que é importante a mulher exercer o papel da mulher e como é importante o homem exercer o papel do homem na visão bíblica. Não na visão bíblica deturpada, que muitas vezes as pessoas têm de uma visão errônea, mas uma visão daquilo que realmente Deus quer dizer. O papel da mulher importa, porque Deus a criou para ser uma mulher que serve na sua casa, que auxilia o seu esposo, que cuida do seu lar, que traz vida, cores ao seu lar, que se tem filhos ali, está sempre organizando, ajudando em todas as etapas da vida de um filho. E o homem com o seu papel não só de prover, mas também de ser ali também sempre o apoiador da sua esposa, emocional, espiritual. Então ela fala da importância desses papéis na vida do marido e da mulher na casa, no lar deles, como um conjunto. No capítulo 6, que fala a respeito da chegada dos filhos, né? Eles começam falando sobre como a chegada dos filhos influi num fortalecimento dessa base, né? Como os filhos vêm para fortalecer esse relacionamento e que com a chegada dos filhos nasce um pai e nasce uma mãe, né? E eles lidam muito com a questão da frustração e do medo, né? Desse papel de pai e mãe. Mas que como a gente precisa buscar esse papel de pai e mãe no Senhor, né? Principalmente, acho que a maternidade ela é muito injusta de algumas formas, porque cobra muito, por exemplo, da mulher, né? E um nível um pouco menor do homem também, a paternidade traz suas cobranças, mas é o momento de nascer um pai e uma mãe, ninguém nasce sabendo, né? E a gente precisa desenvolver. Mas principalmente eles encerram esse capítulo falando do propósito dos filhos na família, que não é a gente numa busca incessante de sermos perfeitos, né? De desenvolvermos o papel perfeito como pai ou como mãe, mas é de buscar no Senhor, né? Consagrando a Ele ser um pai e uma mãe que não é perfeito, mas que no Senhor desenvolve bem esse papel. No final, o último capítulo 7 tem como título Trabalho Árduo, que vem trazer que realmente o casamento ele é uma construção. Você vai todos os dias plantando a semente, e com o tempo você vai colhendo os frutos da semente que você plantou. Então não é algo fácil, não é algo que você case e tudo é perfeito como você quer, mas é um trabalho árduo para eles, que são casados há alguns anos já. Tem sido no dia após dia, quanto mais tempo passa, eles estão aprendendo como casados. A gente também, que tem 1 ano e 5 meses de casados, estamos nessa caminhada também.
também. Então é um trabalho árduo sobre a base que é Deus. A gente tá casados com o propósito de glorificar o nosso Deus. E aí ela fala de uma coisa bem legal, que a paixão vai acabar. Que a paixão, a gente tá ali no namoro, a gente tem uma paixão muito forte, muito assim escancarada. E com o tempo a paixão ela acaba, mas continua o amor. E o amor vai ser a base para fortalecer esse casamento que vai se tornar tão sólido com o tempo, né? Tendo como base o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, pessoal, é isso. Isso aqui foi só um breve resumo do resumo para dar um gostinho de cada capítulo, assim. E dar um gostinho para vocês também, né? Terem vontade de ler Casal Imperfeito da Fernanda Wittkits com o Rafael Carrilho. E espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam. Se você já leu esse livro, também comenta aqui o que você achou desse livro. É um livro muito bom para você ler em casal, porque ele tem atividades práticas no final de cada capítulo, verdade. motivos de oração sobre cada assunto, então vale muito a pena. Tchau, tchau. Valeu, gente.